Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like, curta, compartilha, distribui aí, passa para todos os seus amigos, seus colegas, familiares, para você ver uma visão diferente do automobilismo, uma coisa mais real de quem convive automobilismo desde criança, dentro do box, dentro da oficina, que passa várias experiências, já passei por várias experiências, várias categorias, muitas glórias, muitas derrotas também, porque a vida da gente é assim, altos e baixos, e a coisa vai fluindo. Graças a Deus, as coisas sempre se encaixando da melhor forma possível. Hoje eu vou falar um pouco da minha história no automobilismo. Resolvi falar um pouco de como eu comecei essa saga minha aí da minha família aqui no automobilismo. Meu pai, seu José Carlos Pimba, que é preparador aí bem consagrado, multicampeão regional, campeão brasileiro de 1.4, Fórmula Millennium, enfim. Já disputou vários campeonatos, Copa Clio, Stock Series, alguns, Copa Clio com mais regularidade, Stock Series, Fórmula Truck, já tive algumas experiências. DTM também, fez algumas corridas também, enfim. E eu convivi com ele muito esse tempo. Até mais ou menos minha idade de 12 anos, eu apenas ia nas corridas assistir com meu pai trabalhando, e algumas eu ia no autódromo. Apenas assistia as corridas na época dos brasileiros, na época, eu lembro da época, eu sou ainda da época da Copa Shell, 93, 94. Meu pai me levava para ver as corridas, ele trabalhava em Campinas, no antigo ferro velho que tinha, da família dele. E eu ia assistir Fórmula 1, no Fórmula 3, Fórmula Chevrolet, Stock Car, na época Opala ainda, em 93, aí foi pro Ômega em 94. Ele sempre me levou para o autódromo, porque ele teve um convívio, um curto período no autódromo, chegou até a fazer carro pro primo dele, Beto Rory, Voyage, mas não tinha muito compromisso, então ele não ficava trabalhando muito. Mas em 94, quando entrou a Copa Corsa, aí começou a carreira de fato. O primeiro carro dele foi o carro do Ronaldo Jabur, carro número 8, patrocinado pela Jornal, lembro disso até hoje. Os carros eram altos, era a primeira corrida de Corsa na história. E ele foi seguindo a carreira e eu fui acompanhando. Ele foi sendo campeão, foi campeão com o Fábio Bove, foi campeão em São Paulo, campeão no Rio, com o motor junto com o Aderbal, quando eles trabalhavam juntos, na época que ele trabalhava na workshop. Mas aí em 2001 eu comecei a conviver mais, quando teve a Fórmula Millennium. E aí eu comecei a ir mais nas corridas nos domingos. Eu estudava, lógico, né, nas semanas, e no fim de semana, geralmente ele me levava para o autódromo para ver treino, ou ficava na oficina lá fazendo carro, quando ele trabalhava no workshop, no Fábio Bove. Aí após o falecimento do meu irmão, gêmeo do meu irmão, o Rodrigo, o Danilo, eu comecei a conviver mais perto do meu pai nas corridas. Acho que ali com 12 anos, ele faleceu com 12, eu já tinha 14 anos. E eu, na verdade, eu tinha 12, meu irmão tinha 10. É uma memória anda falhando um pouco. Mas é assim, não, eu tinha 14, meu irmão tinha 12, tá certo. E aí eu comecei a ficar mais próximo do meu pai, a trabalhar com ele. E em 2003, já entrando no ensino médio, meu pai começou a montar a equipe dele junto. Na época o piloto nosso era o Luiz Eduardo Branquinho da Medcoms. E aí ele começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com ele. E daí eu não saí mais. Aí foi 2003, 2004, 2003 eu ganhei algumas corridas, começando a se destacar de novo. E eu fiquei trabalhando. Até 2005 eu trabalhei com ele. Aí em 2006 eu tive que trabalhar fora, mas acompanhando as corridas, sempre no fim de semana. Eu fui trabalhar na Reis Peças, do José Maria Reis, famoso xerife do povo. E aí eu fiquei com ele ali. Eu trabalhava na Reis Peças até sábado, sábado à tarde ia para o autódromo com ele, treinar, domingo quando tinha treino eu ia, se não tinha, ficava em casa, enfim. Aí isso até 2007, aí fiquei um pequeno período trabalhando com ele, porque eu estava mudando de empresa, tinha saído da Respes, peguei um período de férias e fui trabalhar na Milênio Pharma, do Luiz Antônio Branquinho.
irmão do Luiz Eduardo, que corria com a gente, e nessa época, foi uma época que os já estava acabando a Fórmula Milênio, a gente estava até bem nos milênios, andando bem. Comecei a andar de kart, de vez em quando brincava de kart, aqueles kart com motor, que a gente chama de motor de gerador, né? Hoje a gente chama de F4 lá no kart. E era muito divertido, que quantos pilotos podiam andar de kart, a gente andava e brincava, era muito bom. Falo pra vocês, é uma experiência, pra mim, uma das melhores experiências da minha vida. É muito divertido. Isso junto com o meu irmão. Meu irmão trabalhava com meu pai também junto. E aí em 2008, isso em 2008 continuei na Milênio. Meu pai, em 2008, ele mudou de emprego, foi trabalhar com o Edson do Vale na Copa Clio, na VL Racing. E começou a se destacar nacionalmente, mas eu estava trabalhando ali. Eu trabalhava na Milênio, Farma, e no fim de semana, quando tinha corrida de marcas aqui, eu ajudava meu pai nas corridas. Inclusive, em 2009, quando eles fizeram o campeonato completo, eu peguei uma folga no serviço, autorizado, obviamente, pelos meus empregadores, né, vamos dizer assim, pela empresa que eu trabalhava, e eu fui conhecer Interlagos, sempre tinha um sonho, e lá eu conheci. Até agradeço muito o Edson do Vale, por ter me proporcionado esse sonho na época. Meu pai me levou, fui junto, trabalhei, lógico, fui ajudar. Tava até meu primo na época, o Frederico, junto. O meu irmão não pôde ir. Meu irmão foi também. E foi uma experiência maravilhosa. Até 2010 eu trabalhei na Milênio, saí, trabalhei mais um período com meu pai, novamente, aí eu fui fazer um estágio no Detran. Eu estudava administração e eu tinha um estágio no Detran. Mas acompanhando as corridas, normalmente. Eu comecei a ficar mais próximo novamente das corridas, porque no Detran eu tinha conseguia pegar uma folga maior e ficar perto do Pimba, do meu pai, né? Do meu irmão junto. Foi um período um pouco difícil na época, mas a gente foi evoluindo. E assim até 2012. Em 2011 meu pai fez sociedade com o Diógenes, na BHD. Foi um período de transição, eu falo para ele que foi uma transição para ele, que passamos algumas dificuldades e fomos reconstruindo, junto com o Diógenes, reconstruindo a carreira do Pimba. E aí eu sempre junto, o tempo todo. Aí eu terminou meu estágio em 2012, trabalhei mais um período pequeno, curto, novamente com o pai, fazendo as corridas, acompanhando. Fui trabalhar na construtora, que eu tinha arrumado um emprego lá, e acompanhando as corridas, como sempre, né? Não trabalhava no sábado e domingo, sempre no autódromo. Aí em 2013, o meu pai fechado na época eu trabalhava com o Júnior Biriba e com o Renato Braga. O Renato Braga me chamou para trabalhar com meu pai, que meu pai estava precisando. Aí eu saí da construtora e assim estou desde 2013, de maio de 2013 até nesse período trabalhando na Pimba Competições, Pimba Motors, MDR Racing. E nesse período, aí eu entrei de barca mesmo, entrei de vez no automobilismo. Aí eu comecei a entender as coisas, comecei a ajudar a montar as coisas. Fiz uma experiência inesquecível, foi em Guaporé, quando nós fizemos no 3º lugar com o Thiago Gasolini. Foi bem legal, que a gente estava só fazendo no chão, o motor era do seu José Gênesis Zezão. Foi uma experiência maravilhosa, a gente conseguiu fazer um 3º lugar no brasileiro e o melhor GM na época. Foi andar com os Ford lá não era fácil, então foi muito bom. Foi uma experiência assim para nós excepcional. E no ano seguinte a gente conseguiu fechar um contrato com a Cifarma, um período, acho, um dos grandes períodos que nós tivemos, 2014 até 2019. Foi quando a equipe deu um boom muito grande. A gente, com o investimento que a Cifarma deu, que o Renato patrocinava, com o Leandro, patrocinava o Leandro junto, obviamente, a Cifarma patrocinava junto com obviamente o Renato. E ali foi uma evolução técnica nossa muito grande. A gente aprendeu muito, adquiriu muito equipamento. Nossos motores sempre estavam entre os melhores ali, sempre 2014, 2015. 2016 nós tivemos uma dificuldade no final do ano. O Leandro acabou capotando na última etapa de 2016, deu 9 giros no ar, deu até matéria no jornal, mas
A cena de sobrevivência funcionou bem, graças a Deus. Não teve nenhuma avaria maior. Mas em 2017 ganhamos vários campeonatos. Foi um ano, acho que um ano de ouro. 2018 foi um ano bom também. Aí em 2019 o patrocínio foi encerrado. E daí a gente passou sim. Nós passamos um pouco de dificuldades. Mas a gente tentou dar a volta por cima, conforme o tempo dava. E aí chegou 2021, quando o regulamento 1.4 foi implantado, a Brandão Motorsports fechou o contrato com a gente, fechou o acordo com a gente e começou a trabalhar junto, além dos nossos carros, nossos motores. E a gente foi trabalhando, evoluindo, tentando chegar. A primeira coisa foi difícil, a segunda foi melhor e assim a gente foi se mantendo. Aí no final do ano nós trabalhamos, a Baguá fechou com a gente, fez a última etapa com o Edson e o Leandro, chegamos em terceiro no campeonato, faltando uma corrida, sem disputar. Tinha chance até de ser campeão se tivesse feito a corrida, pelo menos, mas foi bom. No ano seguinte a gente foi um ano de ouro, ganhamos umas 3 horas com a Matias de Vale, Edson do Vale, Leandro Reis. Foi uma corrida épica, eu nunca esqueço desse evento. Eu falo com meu pai que foi uma das maiores voltas por cima da carreira dele. Foi muito bonito. E depois fomos campeões regionais, com o Edson e com o Leandro na HA, campeão brasileiro e regional com o Matias na B, né? E foi maravilhoso. Foi um ano que consolidou o nome do meu pai, da Pimba, graças a Deus. E deu uma oportunidade no ano seguinte, depois da cirurgia, meu pai fez no meio desse campeonato, ele fez uma cirurgia pesada, que foi a cirurgia do coração. Eu tive que fazer 2 corridas sem ele, uma inclusive com ele na UTI, e a outra em São Paulo, que ele estava em recuperação ainda, estava bem, mas ele não podia viajar ainda, uma distância longa como Goiânia, São Paulo, 900 km de carro, não dá, né, filho? Nem de avião. E aí eu fiz a corrida, foi bem, graças a Deus, consegui representar bem o nome do seu Pimba, e para mim foi uma honra. E nesse ano último que passou, a gente trabalhou mais só com a Brandão Motorsports. Então fomos campeões com o Brandão em 2021, com o Celso Neto na B, e no ano seguinte fomos campeões com o Iturival Neto na B também. Então nós temos um tricampeonato na B de motores, né? 2021, 22, 23 nós temos o tricampeonato, já com o campeonato A, nós disputou o campeonato da A com o Ricardo Raimundo até a última etapa, e com o Iturival Júnior na Novatos. Fora os outros carros que andaram bem. Vamos ver se esse ano a gente repete a performance aí. Isso aqui é um pouquinho da história, não dá pra contar. Se for pra contar a história de vida, tem que ser um podcast. Então é um resumo básico. Isso é uma coisa. E pra fechar, uma coisa que eu aprendi com meu pai, e eu levo isso pra sempre. Ele sempre fala o seguinte pra mim: a gente sempre tem que respeitar os adversários. Porque os adversários também têm um nível alto. E a humildade tem que estar sempre em primeiro lugar. Nunca a gente pode achar que está melhor que os outros. Eu acho que é um diferencial. Que a gente entra para a pista mesmo com humildade, pé no chão, porque a gente não sabe o que vai acontecer na pista. Na pista que se resolve. Se andar bem, beleza. Se tiver errado, vamos trabalhar para melhorar. Na humildade. E assim eu aprendi a trabalhar com automobilismo. Beleza? Você faz um vídeo, mais um pouco da história nossa aqui. E curta, compartilhe e se inscreve no canal. Amanhã, sexta-feira da Paixão. Que seja um bom feriado para vocês. Que sempre pensem que Jesus sempre é importante nas nossas vidas. E sem Deus, nós não somos nada. Um abraço. Fiquem com Deus.